Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudação e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos e amados, estamos reunidos no amor de Cristo nesta manhã para meditarmos a palavra de Deus, fazer a nossa oração, pedir a Deus por todos os doentes, aqueles que pedem as nossas orações, e em especial hoje celebramos os fiéis defuntos. Oremos. Senhor, escutai benigno as nossas preces, para que, ao reafirmar nossa fé no vosso Filho, ressuscitado dos mortos, também se fortaleça a nossa esperança na futura ressurreição de vossos servos e servas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrir imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Também vós ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos e amados, celebrando hoje o dia dos fiéis defuntos, o dia de finados, é dia de rezarmos pelas almas que partiram desta vida, principalmente aquelas que estão no purgatório, para que, através de nossas orações, elas encontrem a graça de ressuscitá-las junto de Deus. Portanto, hoje, a Igreja recolhe-se em oração pelos seus filhos que já partiram desta vida. Para os cristãos, não se trata de um simples dia de saudade, mas de oração pelos fiéis de Cristo que já partiram para a casa do Pai, na firme esperança da ressurreição. Vem à nossa mente e ao nosso coração quantas perguntas. Que é a morte? Que é a vida que termina com a morte? O que há após a morte? São interrogações que devemos responder à luz da nossa fé. Num mundo que já não crê e não tem quase nada a dizer sobre a vida e sobre a morte, a palavra de Deus nos ilumina. Irmãos, não queremos que ignoreis o que se refere aos mortos, para não ficardes tristes como os outros, que não têm esperança. O cristão não pode encarar a morte como os pagãos. Nós temos uma esperança e ela se chama Jesus Cristo.
aquele que disse: Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Recordamos algumas certezas fundamentais de nossa fé. Primeiro, Deus é a vida, é a fonte de vida, é o vivificante que criou tudo para a vida. Ele não é o autor da morte. Não entendem nada de morte, não tem parte com a morte. Pelo contrário, a morte é a separação do Deus vivo, como as trevas são a separação da luz do sol. Deus criou o homem para a incorruptibilidade e o fez imagem da sua própria natureza. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo. Experimentam-na aqueles que lhe pertencem. Deus pensa para nós somente o bem e a felicidade com Ele. Isto é a vida. O homem, ao fechar-se desde o princípio para o Deus da vida, desarrumou-se, desaprumou-se e passou a experimentar sua vida como uma morte. Desequilíbrio, dor, egoísmo, solidão, medo, doença, falta de sentido e, finalmente, a morte física. O salário do nosso pecado foi uma situação de morte, de infidelidade, de incoerência e tristeza, que culmina com a morte física. Basta olhar o mundo ao nosso redor. Em segundo lugar, isto não significa que não tivemos pecado, vivêssemos aqui para sempre. Deus não nos criou para vivermos aqui indeterminadamente. O Senhor tirou o homem da terra e a ela faz voltar novamente. Deu aos homens número precioso de dias e tempo determinado. Deus nos deu um número precioso de dias, um tempo de vida neste mundo. Mas uma coisa é certa: sem o pecado, vivendo na amizade com Deus e na harmonia com os outros e o mundo, nossa morte não teria o gosto amargo de morte. Se hoje a morte tem um aspecto trágico, é porque está ligada ao pecado, ao nosso afastamento de Deus. Por isso, a morte nos mete medo e muitas vezes é sentida como uma ameaça de cair no nada. Em terceiro lugar, mas Deus não nos abandonou à morte. Ele nos enviou o seu Filho, em tudo igual a nós, menos no pecado. Ele tomou sobre si as nossas dores, viveu nossa vida mortal, de incertezas, de tristezas, de angústias, de morte. Morrendo a nossa morte, ele foi ressuscitado pelo Pai na força do Espírito Santo. Morrendo da nossa morte, ele nos deu a possibilidade e a graça de morrer com ele e com ele ressuscitar da morte. Eu sou a ressurreição. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Desde o batismo, unidos a Cristo morto e ressuscitado, alimentados pelo seu corpo e sangue na Eucaristia, sabemos que nem a morte, nem a vida, nem criatura alguma nos poderá separar do amor de Cristo. Esta é a nossa esperança. Vivermos unidos a Cristo já agora e após a nossa morte,
ressuscitar nele e com ele, nele e com ele. Como o Senhor foi glorificado no seu corpo e na sua alma pela potência do Espírito Santo, assim também nós seremos glorificados logo após a nossa morte. Na nossa alma, nunca mais sentiremos o medo, a tristeza, a dor, o pranto, e no fim dos tempos, também o nosso corpo mortal seremos glorificados. Semeado corruptível, ressuscitará corpo incorruptível. Semeado desprezível, ressuscitará reluzente de glória. Semeado na fraqueza, ressuscitará cheio de força. Semeado psíquico, ressuscita corpo espiritual. Sermos glorificados significa entrar na plenitude de Cristo, na alegria de Cristo, na eternidade de Cristo. Isto para nós é o paraíso, estar para sempre com o Senhor. Queridos e amados irmãos, rezemos hoje pelos nossos queridos que já morreram. Rezemos por todos os fiéis que já partiram para o Cristo, que recebam o perdão de seus pecados e entrem na plenitude de Deus. A Sagrada Escritura diz que é um santo e piedoso pensamento rezar pelos mortos, para que sejam livres de seus pecados. Que nosso carinho e nossa saudade sejam acompanhados pela nossa piedade de oração, cheia de esperança na ressurreição. Mas pensemos também na nossa vida, no destino que estamos dando à nossa existência, pois nosso encontro com o Senhor é perante o dia a dia, nos pequenos momentos de nosso caminho neste mundo. São Bernardo de Claraval afirmava que nossa vida neste mundo é semelhante e é semente de eternidade. Pois bem, estejamos atentos para viver de tal modo que nossa vida seja uma amizade com Deus, que começa aqui e consumará na glória. Voltemos nosso olhar e nosso pensamento para Cristo, vencedor da nossa morte. As palavras do prefácio da missa de hoje são tão consoladoras. Em Cristo brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição, e aos que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, mas transformada, e desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado nos céus um corpo imperecível. Que o Senhor realize a nossa esperança e que nós vivamos de tal modo que sejamos dignos dela. Descanso eterno dai-lhe, Senhor, da luz perpétua o esplendor. Que sua alma descanse em paz. Assim seja. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. Queridos e amados, na certeza e na esperança da ressurreição, rezemos por todos os nossos fiéis defuntos, rezemos pelas almas que já partiram desta vida, rezemos também pelos doentes, por aqueles que pedem as nossas orações, para que o Senhor bondoso dispense graças e bênçãos.
Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. São Bernardo de Claraval, rogai por nós. Oremos. Concedei, Senhor, nós os pedimos, que os vossos fiéis defuntos, pelos quais celebramos este sacramento pascal, cheguem à vossa morada de luz e de paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Senhor Jesus, agradeço a todos. Que Deus derrame graças e bênçãos sobre cada um de vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso desçam sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneçamos na paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Tenham todos um abençoado dia, um abençoado final de semana.